Depois de 2 longas semanas sem mangá, Kenjaku finalmente faz a sua entrada no campo de batalha, fazendo as suas primeiras vítimas. Mas logo ele é surpreendido com a aparição do comediante Takaba Fumihiko, o feiticeiro com uma das habilidades mais quebradas da série, com uma técnica capaz de transformar a sua imaginação em realidade, caso ele ache essa coisa engraçada. Um poder dito ser eficaz até mesmo contra Satoru Gojo. Então será que se ele imaginar o quão engraçado seria se o Kenjaku morresse agora, por exemplo, ou o quão engraçado seria se Satoru Gojo continuasse vivo, isso tudo poderia realmente acontecer? É isso que a gente tá prestes a descobrir no capítulo 239 de Jujutsu Kaisen. Antes da gente começar a piada que foi esse capítulo, para de palhaçada e deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e lembra de conferir a sua inscrição e se o sininho tá ativado aí embaixo para sempre saber quando tiver vídeo novo e ainda ajudar o canal na nossa campanha dos 800 mil inscritos até o final desse ano, galera. Tem tudo pra gente alcançar essa meta ainda em dezembro. Eu conto muito com a inscrição de vocês, beleza? Começamos o capítulo vendo a perspectiva de mais uma gostosona que não vai durar muito desse mangá pra variar, né? Essa é uma personagem que a gente nunca tinha visto antes, mas a gente sabe que ela é uma feiticeira de 1000 anos atrás que foi encarnada no corpo de uma garota. Pela roupa que ela usa, parece que essa era uma garota até muito bem de vida, uma garota prendada, bem educada e de família, mas que contrasta perfeitamente com o jeito agressivo e desbocado da feiticeira que possuiu o seu corpo. Mas essa feiticeira tem total razão de ficar preocupada desse jeito, já que o Kenjaku planeja eliminar os feiticeiros do jogo para poder continuar o seu plano. Mas antes que ela pudesse fazer alguma coisa, um espírito amaldiçoado surge do nada ao redor da sua cabeça. Esse espírito parece ser feito de água ou algum outro líquido qualquer e começa a afogar a garota. E sem poder tirar aquele espírito da sua cabeça, ela usa a sua técnica de disparar partes do seu cabelo como espinhos contra o Kenjaku, mas que são inúteis contra ele, já que ele desvia sem problema nenhum. O espírito amaldiçoado parece se congelar e a garota começa a sufocar ainda mais, e enquanto isso, Kenjaku começa o seu monólogo sobre como ele sabe a localização dos feiticeiros no mapa ao redor do jogo e como ele teria encontrado essa garota no meio da floresta. A garota morre afogada, mas Kenjaku começa o seu monólogo mesmo assim falando pra absolutamente ninguém. E com isso, a gente descobre o que o desgraçado estava fazendo durante todo esse tempo. Enquanto o Gojo e o Sukuna estavam se enfrentando, Kenjaku estava fazendo a limpa nas colônias, já que o jogo só termina depois que todos os feiticeiros estiverem mortos, com exceção do próprio Kenjaku e do Megumi, que foi a regra, né, que ele adicionou mais tarde. O que me faz pensar que esse plano é muito improvável de acontecer, já que o autor precisaria matar praticamente o elenco inteiro para o Kenjaku executar o seu plano, a não ser, né, que o objetivo do autor seja realmente esse. No meio do capítulo, Kenjaku do nada saca o seu celular e vê como terminou a luta do Gojo contra o Sukuna. É engraçado porque é como se ele tivesse visto a página, literalmente a página dos spoilers assim que saíram logo de manhã naquele... Lembra que todo mundo acordou e começou a ver a página dos spoilers? Ele viu exatamente a mesma página que a gente vê naquele capítulo, sabe? Não é nenhuma outra perspectiva de uma visão especial que ele teve sobre a batalha, né, em relação à batalha. Não, foi a exata mesma página, o exato mesmo frame que a gente também teve. E eu vou dizer que a reação do Kenjaku foi uma reação bem contida até, né? Na real, eu esperava uma reação até mais vibrante, já que se o Gojo vencesse o Sukuna, o Kenjaku ele ia ser o próximo da lista. Inclusive, como é que o Kenjaku ele teve acesso a essa exata mesma página? Tipo, o Sukuna mandou tirar foto e mandou pra ele depois? Dando sequência, outro feiticeiro surge diante de Kenjaku e esse já era uma figura conhecida. Seu nome é Hazenoki, que também se torna um alvo de Kenjaku, mas esse Hazenoki tem uma habilidade muito interessante. Ele é capaz de explodir partes do seu corpo. Então ele arranca o seu próprio dente e arremessa para explodir as maldições enviadas pelo Kenjaku. Depois, ele arranca um dos seus olhos para seguir com a mesma estratégia. Você pode pensar, peraí, Bruno, mas como assim, né? Dessa forma ele vai acabar morrendo, vai começar a tirar parte do próprio corpo, então uma hora ele vai acabar morrendo por conta própria.
não é bem assim, porque esse cara é capaz de se curar com técnica amaldiçoada reversa, que apesar, de consumir muita energia do usuário do feiticeiro, faz com que ele dure mais tempo em batalha. Ou não, já que o pobre coitado na página seguinte teve o seu pescoço perfurado por várias maldições. Kenjaku explica que perfurando o pescoço, Hazenoki não seria capaz de enviar a técnica reversa para o resto do corpo. E para quem não lembra, a técnica reversa tem como o seu núcleo o cérebro do feiticeiro. Dessa forma, Hazenoka fica incapacitado de continuar se curando e também acaba morrendo. Kenjaku, inclusive, aproveita para reprisar o seu plano mais uma vez para refrescar a memória do leitor, já que antes de morrer, o Hazenoka pergunta o que ele quer com tudo isso. E o Kenjaku afirma que gostaria de ver algo que jamais viu e que gostaria de ter a certeza de que algo que ele acha interessante na teoria se provaria como algo interessante na prática depois de acontecer, que seria a assimilação da humanidade com o feiticeiro Tengen. Curiosamente, a gente já viu como o Kenjaku imagina que seja o resultado dessa fusão, provavelmente gerando uma maldição gigantesca com vários braços e etc, mas essa, é uma imaginação hipotética do Kenjaku. Poderia ser algo completamente diferente ou algo parecido até com isso que ele imaginou. De repente, surge mais um oponente diante de Kenjaku, mas dessa vez surge o ex-comediante Takaba Fumihiko. Kenjaku fica completamente perdido com esse sujeito tendo aparecido sozinho e do nada na sua frente, sem saber se ele foi trazido pelos corvos da Mei Mei ou se ele foi teleportado pelo poder do seu irmão Ui Ui, e sem entender por que diabos escolheram aquele sujeito aleatório para ser o oponente do Kenjaku, mas isso ele vai descobrir logo em seguida. Kenjaku ataca com as suas maldições, mas Takaba surge em meio aos escombros como se nada tivesse acontecido. Kenjaku ainda não sabe, mas ele está prestes a morrer de rir nas mãos de Takaba. Galera, pra quem tá meio perdido, esse tal de Takaba é um ex-comediante frustrado, sem muito sucesso, que se tornou um feiticeiro por causa do jogo da migração à extinção. Ele despertou a técnica inata do comediante, que permite com que ele manipule a realidade ao pensar em algo que ele ache engraçado. Essa técnica permite com que o Takaba conjure objetos e substâncias do nada na realidade e até mesmo se cure, mesmo sem precisar de técnica amaldiçoada reversa. E segundo o próprio narrador, essa é uma habilidade eficaz até mesmo contra o próprio Satoru Gojo, ou seja, essa é uma habilidade extremamente ampla e que permite com que praticamente qualquer coisa seja feita por ele, mas ao mesmo tempo essa é uma habilidade que ainda não mostrou nada muito grandioso. Então será que se ele imaginar o Kenjaku morto, isso vai se realizar na prática? Será que se ele achar engraçado... Será que é engraçado? Oh, não é como engraçado? Quão engraçado seria, se o Satoru Gojo continuasse vivo? Será que isso realmente aconteceria? É isso que a gente vai descobrir, mas até o momento realmente não existe nada que impeça isso de realmente acontecer. O único ponto que a gente pode argumentar é que essa é uma habilidade que só funciona quando o Takaba tem a confiança de que as suas ações ou as suas piadas são engraçadas. E a gente sabe que o Takaba é um cara que acha graça muito fácil das coisas, mas até hoje ele não enfrentou alguém tão poderoso quanto o Kenjaku. Então, talvez um poder grande o suficiente como o da manipulação de maldições possa fazer com que ele sinta essa pressão esmagadora e perca a graça nas coisas. Ou talvez essa seja uma habilidade que se limite ao próprio Takaba e ao ambiente ao seu redor, mas que não influencie diretamente em outros feiticeiros e seres humanos. Essa é uma outra alternativa interessante também, para limitar o poder do Takaba, porque precisa ter alguma limitação, senão realmente basta ele imaginar o Kenjaku morto e depois ir atrás do Sukuna e acabou o mangá. Sinceramente, galera, eu tenho minhas dúvidas se o Kenjaku ele vai ser levado ao limite com esse poder, assim como foi na luta contra a Yuki Tsukumo, por exemplo. Por incrível que pareça, talvez o Takaba seja derrotado com dificuldade média já no próximo capítulo, mas não antes, de pelo menos ele dar uma dedada no rabo do Kenjaku, assim como ele fez com o próprio Hazenoki
Uzenoka capítulos atrás. Mas ainda assim é interessante como o autor ele escolheu 2 feiticeiros com habilidades bem adversas, né, para enfrentar os principais vilões do mangá. De um lado a gente tem o Takaba enfrentando o Kenjaku e do outro temos o Higuruma indo para cima do Sukuna. Higuruma, que também foi um humano que despertou uma técnica inata e se tornou um feiticeiro e que tem a expansão de domínio que simula um tribunal de justiça. E dentro desse tribunal, a pessoa que está sendo julgada, nesse caso o Sukuna, né, caso ele seja pego na expansão do Higuruma, fica impossibilitada de usar qualquer tipo de violência física. Então, galera, todo mundo estava esperando e ainda está esperando ver essa cena do Sukuna sendo julgado pelos seus crimes na expansão do Higuruma, pegando a lista de crimes ali infinitas do Sukuna e listando e dizendo: meu amigo, você é culpado, então pena de morte pra você. Mas é claro que, assim como eu falei no vídeo passado, é muito difícil que isso venha a acontecer. Primeiro que o Sukuna ele precisaria ser pego na expansão de domínio do Higuruma, e segundo, caso ele venha a ser julgado, né, com a pena de morte, ainda assim essa não é uma pena de morte que acontece de forma automática, de forma instantânea. É o próprio Higuruma que executa essa sentença de morte na prática, e caso ele não consiga fazer isso, o Sukuna ele poderia pelo menos se desviar até que alguma outra coisa aconteça. Eu confesso que esse foi um capítulo bem mais morno. A aparição do Kenjaku foi de certa forma bem anticlimática, né? Aparecendo na frente de uma feiticeira que a gente nunca tinha visto e de forma bem pouco impactante também. Até a reação do Kenjaku, a morte do Gojo, também foi bem pouco impactante. Então vamos torcer para que semana que vem o ritmo do mangá volte a subir com essa luta do Takaba, né? Que tem tudo para ser uma interação de habilidades bem interessante de se ver. E como o capítulo foi morno, essa semana, sexta ou sábado, eu posto mais um vídeo de Jujutsu aqui no canal pra vocês, beleza? Especulando mais algumas coisas que podem acontecer nos capítulos seguintes. E se você ainda não viu meu vídeo sobre a possibilidade do Kenjaku possuir o corpo de Satoru Gojo, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela aqui pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!